Opa, tudo bom, pessoal? No Stories de hoje eu quero compartilhar com vocês um insight que eu tive enquanto eu estava atendendo um cliente. Lembra que no Stories de ontem eu falei que muitas vezes na nossa vida a gente vive de apagar incêndio, a gente vive de resolver a demanda diária que aparece? Pois é, no meu negócio eu estava fazendo isso, eu estava apagando o incêndio, estava atendendo os clientes que apareciam e não estava com um pensamento estratégico. E o interessante é que conversando com um cliente, eu falei para ele o seguinte, ele estava falando de novas oportunidades no trabalho e etc. E eu falei, as pessoas precisam saber o que você faz de bom. Então, se você é bom em alguma coisa, as pessoas precisam saber disso. E conversando com um amigo meu que segue o sejamelhor.com, eu falei para ele que eu prestava o serviço de fazer a sessão de planejamento estratégico para o ano ou para algum objetivo específico que o cliente tenha. E ele não sabia disso, ele não fazia ideia disso. E eu fiquei pensando, caraca, realmente, será que os seguidores do sejamelhor.com fazem ideia dos serviços que eu posso prestar? E eu resolvi montar um portfólio de serviços que eu presto. E eu vou colocá-lo aqui no Instagram. E o interessante é que eu resolvi colocar com preço. Eu ainda não estou muito certo dessa estratégia de colocar o preço, mas eu resolvi colocar porque eu quero que você tenha a ideia de que não precisa de um investimento muito alto para você começar a transformar a sua vida. E parando um pouco aqui para pensar nessa questão de que você pode começar com um investimento pequeno, eu lembrei que cerca de 90% dos clientes que eu fiz um processo de coaching individual começaram por um outro serviço mais barato, seja a análise de identidade, né, que é a análise de perfil comportamental, seja a sessão de planejamento estratégico, seja uma sessão experimental. Então, 90% dos meus clientes começaram por um serviço mais barato. O interessante até é que o serviço mais barato faz com que o cliente me conheça, faz com que o cliente saiba se eu sou bom ou não naquilo que eu me proponho a fazer. Então, nos próximos stories eu vou colocar aqui o meu portfólio, mas eu não garanto que ele vai ficar desse jeito por muito tempo. Talvez eu retire os valores, talvez eu altere os valores, mas eu quero que você conheça um pouquinho do serviço que eu presto.